Eu já estava na correria, o cabo parou de funcionar, aí tem que consertar, a gente tenta, mas não deu certo. Mas depois a gente arruma depois do tempo. Graças a Deus. Deus é bom, né? Em tudo nós temos que dar graças a Deus no que Ele tem feito em nossas vidas. E nesta noite, hoje é uma noite de nós estarmos estudando a Palavra de Deus. Eu confesso que eu estava estudando essa palavra, eu falei, Deus, hoje vai ser pesado. E eu tenho que Deus tem falado comigo que é necessário. Que eu tenho me preocupado bastante, eu tenho me preocupado bastante e Deus tem me levado a isso. Ele tem me mostrado muitas coisas úteis, o comportamento das igrejas hoje. Não só isso. Quando eu falo igreja, eu não estou referindo ao templo. Estou falando de pessoas. Tá? Quando eu for falar templo, aí eu vou estar me referindo à igreja local. Mas o comportamento hoje está completamente estranho. Talvez possa ser essa palavra, não seja a palavra correta, mas está de uma certa forma longe do que a palavra de Deus nos direciona. Por quê? Porque a casa de Deus, quando nós unimos o templo, a casa do Senhor, Jesus falou assim que era para um lugar de cura. Vinde após a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Só que hoje a igreja é um lugar que, em vez de curar, o templo, né? Os templos hoje, em vez de curar a presença de Deus, a glória de Deus descendo, curar, a glória de Deus não desce e não há cura. Mas pastor, tem muita gente curada, sim, saúde física, mas a saúde mental está destruída. Estão destruídas e isso nós vamos pregar de quem é a culpa. Por que isso está acontecendo? Porque a saúde mental de muitos estão destruídos. Tem pastores se suicidando. Porque não aguenta mais, entra em depressão. De tanto problema, de tanto eles ajudarem, de tanto eles tentarem ajudar, ou talvez alguns não, estão se suicidando. E não é para acontecer isso. Eles estão perdendo a salvação, eles deveriam conhecer que praticamente eles estão perdendo a salvação. Estão negando Cristo. Por quê, irmãos? Está avassaladoramente o lugar que era para ser de cura está pior. Engraçado que na aula que eu tenho cursado psicologia e também tenho feito curso de psicanálise, os professores repetiram a mesma coisa. Sabe qual é o lugar onde as pessoas mais estão doentes e mais podem demonstrar a sua doença? Eles falaram, na igreja. Por quê? Porque tem liberdade de entrar na igreja e falar assim, olha, eu estou vendo isso e aquilo. Está tendo um quadro paranoico ou esquizofrênico, está falando o que está vendo. Tem hora que Deus mostra. Concordo que Deus fala também. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Essa faz parte da nossa fé. Nós cremos que Deus fala, que Deus revela. Não discordo que Deus não fale. Mas é onde tem mais liberdade para as pessoas pegarem, serem, deixarem se envolver pelas suas doenças psicológicas.
E o que acontece? Não estão sendo tratadas, não estão sendo curadas. Porque a doença psicológica, psique, ela vem da palavra mente. Psique, ela tem dois nomes, ela pode significar alma e mente. E a alma, ela está automaticamente ligada à mente. E quando a sua mente, ela não está bem, a sua alma também não está. Consegue entender que essa é a doença do século, está assolando a muitos, dentro da igreja e fora da igreja. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, o rapaz com uma espada, rodando, a igreja cheia, rodando com uma espada na mão, eu fiquei, no YouTube não, perdão, no Instagram, eu fiquei assim, que é isso? Irmãos, vamos ter discernimento. O que o Espírito Santo de Deus faz, eu não duvido que o Espírito Santo de Deus não possa usar algo, mas ele vai explicar por que daquilo. As pessoas estão rodando por nada, pessoas sambando, endemoniadas, esquizofrênicas, pessoas que estão realmente endemoniadas, mas a maioria estão esquizofrênicas e não estão sendo curadas. Vamos dar um exemplo. Um exemplo muito forte. Estou falando aqui para a igreja, hoje é culto de ensinamento da palavra, eu posso falar isso, eu tenho essa liberdade. Uma pessoa vem, Jesus expulsava o demônio não voltava mais. E Jesus falava assim, olha, se sair se for expulso, o Espírito Santo de Deus adornar a casa, e depois aquela pessoa deixar o Espírito Santo de Deus sair, aquele que saiu vem com ele e mais 7 piores. As pessoas costumam dizer que são 7, mas faz a conta que a matemática está errada, são 8. Ele vem, ele mais 7 piores com ele. 1 mais 7 é igual a 8. Então já são 8. Aí você vai lá e expulsa de novo. Olha só a multiplicação. Aqueles 8 saem, aí volta, a pessoa expulsou e sai, eles vão trazer, cada um vão trazer mais 7 como eles. As pessoas não param para fazer a lógica, a matemática, porque é bem claro, se Jesus falou, se expulsar um, ele traz, vem ele e mais 7 piores com ele, você expulsa, aí vem 8, aí você expulsa os 8 que estão ali, ele vai sair e vai trazer mais 8 piores com ele. Então o quadro daquela pessoa só vai piorando. Tem pessoas que não se manifestam na manifestação, mas a sua mente está tomada porque o inimigo tem destruído. Existem os sintomas psicológicos naturais, por quê? E agora é onde que nós vamos começar a pegar. Vamos começar a ensinar hoje por que a alma se destrói. Por que essa fúria tem o natural e tem o espiritual? Por que está dessa maneira? Irmãos, era para quando nós estivermos unidos, era para a glória de Deus descer. Eu olho a igreja primitiva, eles oravam, a glória de Deus descia. Eu me lembro quando eu era mais novo, as igrejas sobrania, a glória de Deus descia, era aquela alegria, a alegria do Espírito Santo, os frutos do Espírito resplandecia. Hoje está diferente. Hoje é muito oba-oba, é muita pregação para alimentar a alma da pessoa, alimentar o ego da pessoa, alimentar o que lhe faz bem, mas cura mesmo não há. Não há. As pessoas hoje não estão sendo curadas, não estão sendo libertas. Por quê? A palavra de Deus nunca volta vazia. Não volta. Mas porque elas não estão aceitando. O Espírito Santo de Deus está falando. Ele está convencendo a pessoa, mas elas não querem. Eis que estou à porta e bato. E deixa eu entrar. Mas muitos estão pensando que estão deixando a porta entrar. E existe uma parábola, Lucas, capítulo 8, a parábola do semeador,
fala que vem o inimigo, estes são aqueles que caíram, aqui caiu a semente no meio do caminho e cresceram. Mas vem o inimigo, tira a palavra do coração deles, para que eles não se salvem. Sabe por quê? Porque estamos num tempo onde muitos estão sendo manipulados, muitos estão sendo destruídos, sabe? Por um detalhe: pequeis, porque não examineis as Escrituras. Existe muito vento de doutrina. Isso me preocupa muito. Sabe por quê? Porque todo dia eu peço a Deus, trabalha nessa igreja. Enche essa igreja, trabalha. Eu olho as almas, eu vejo, não é julgar. Eu fico nervoso porque eu quero ajudar. Meu irmão, não é isso. Mas eu não posso fazer tudo. Eu não posso mudar todo mundo. Cada um tem que aceitar. E dói. Por quê? Porque o espírito do anticristo, ele tem agido de tal forma neste mundo e tem usado alguns. Surgirão muitos falsos profetas que, se possível, enganaria até os estudantes. E muitos estão sendo enganados. Abra comigo em suas Bíblias, em 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 até o 17, depois vou ler o 4, capítulo 4, até o versículo 3. Amém? Todos já encontraram? Além do mais, entenda isto: nos fins dos dias surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desalmados, implacáveis, caluniosos, descontrolados, violentos, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Deus. E ainda que mantém uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. Afasta-se dessas pessoas. Algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de vontade fracas, sobrecarregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos, que sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres se expuseram a Moisés, também essas pessoas resistem à verdade. Elas têm a mente corrompida. Sua confiança não passa no teste. De fato, não irão longe, porque todos perceberam quão estúpidas são, como acontece com aqueles dois. Você, entretanto, seguiu de perto meus ensinos, conduta, propósito na vida, confiança, constância, amor e perseverança, bem como as perseguições e sofrimentos que surgirão ao caminho de Antioquia, Icônia e Listra,
quantas perseguições suportei. Entretanto, o Senhor me livrou de todas. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa em união com Jesus Cristo será perseguido. Ao passo que as pessoas mais impostoras irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas dos quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais as aprendeu. Recorda-se também de que desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, que podem lhe dar sabedoria condizente à libertação por meio da confiança em Jesus o Messias. Todas as Escrituras é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado e corrigir os erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Eu incubo de forma solene diante de Deus e do Messias Jesus, que julgará aos vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer o seu reino. Anuncie a palavra, esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com ensino. Porque vem o tempo que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo que lhe faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os livros. Forte, né? A minha tradução é um pouco diferente, mas ela é mais próxima do original. Mas a semelhança é igual em todas as leituras. E é bem forte. Pai, graças te damos. Pedimos a tua misericórdia neste momento. Capacita-nos, Senhor, a ensinar a todos. Capacita-nos, Senhor, a ensinar a todos aqui. Eu também quero aprender com a tua palavra. Ó Pai, nos fortalece, nos enche, nos ensina, nos transforma, nos renova. Ó Pai, nos mantém de pé, firme na tua presença. Por isso eu te peço que a tua graça, ela venha estar sobre nós. Ó Pai, que o teu favor imerecido venha fluir mais e mais em nossas vidas. Quebre todo jugo, toda barreira que o mundo tenta impor. Ó Pai, toda seta, todo dardo inflamado de Satanás seja lançado por terra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que a tua glória esteja sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. É forte essa palavra. Muitos mestres que ensinarão, que farão de tudo para que as suas orelhas coçem. O que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo? O apóstolo Paulo estava falando assim, que as suas orelhas têm prazer em receber o que eles fazem. Mas ainda, não toda, ele fala assim, ó, sim, pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os livros. A verdade, hoje em dia, ela está sendo recusada. Não está diferente do que Paulo estava ensinando a Timóteo naquela época. Há 70 anos, praticamente, 67 anos, 70 anos depois de Cristo. E naquele momento, Paulo estava ensinando a Timóteo uma situação profética que iria acontecer até os fins dos tempos, como nós vemos no livro. Porque pessoas amantes de si mesmo, que não têm compaixão com ninguém, só com si próprio, elas iriam aparecer no meio da igreja. Aí eu te pergunto,
você vê? Porque está cheio de pessoas amantes de si próprio. No trabalho, a gente está trabalhando, é uma pessoa querendo destruir a outra. Na igreja não está pior. Às vezes eu tenho empresas que eu trabalho que as pessoas são super amorosas. Mas na igreja é uma querendo destruir a outra. Por causa de uma posição. Uma posição. Porque ela quer aparecer. Ela quer ser o centro. Ela está amante de si mesma. E ela não tem prazer que Deus apareça. Ela não quer que Deus cresça, porque ela diminui. Eu só lembro de João Batista. Não sou digno de desatar a sua assembleia. Importa que ele cresça e eu diminua. Irmãos, eu não sou digno também. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que fazer é Jesus. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que crer. Temos que ler as Escrituras. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Nós temos que entender contra quem e com quem estamos lutando. Você conhece seu inimigo? Você conhece as capacidades que ele tem para te destruir? Aí eu vou te contar um detalhe agora que vai te assombrar. Antes de você nascer, o teu inimigo já tinha te destruído. É isso. Lá no Éden. É uma herança. É uma herança que está lá no Éden, que afeta a todos nós até hoje. Porque como Adão cai com Eva, desobedecendo a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perdem a única coisa que eles tinham, a ligação direta com Deus. Quando eles pecam, costumo falar direto. Pecado em hebraico significa haim, a palavra correta, que significa vazio, nulo, tornar-se nulo. Eles estão vazios de Deus. Mas quando Deus cria eles com alma vivente. Quando eles pecam, já falei isso diversas vezes, é como se a natureza deles, que eram perfeitas, fosse corrompida. É como você pegar esse copo de água aqui, está limpo, eu posso beber. Mas se eu encher de terra, eu posso beber? Posso. Eu contaminei a água. O pecado contaminou as gerações. Satanás sabia. Corrompeu. E ele vem de geração em geração, destruindo as almas, destruindo as vidas e corrompendo. Porque geneticamente, isso é comprovado cientificamente, muitas pessoas têm problemas psicológicos que vêm de heranças. Comprovado. Muitas vezes o seu pai passa para você, a sua mãe passa para você. Às vezes diretamente no seu DNA, às vezes na forma de te ensinar, na forma da convivência. A sua vida ela vai passando e vai se despertando, porque a carne já está corrompida. Enquanto não aceitarmos Jesus, a nossa vida não é transformada. Nós não somos libertos desse mal. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Aceitar Jesus não é de qualquer maneira. Se eu perguntar para vocês o que é aceitar Jesus, alguém sabe me responder? Alguém sabe? O que é aceitar Jesus para vocês? É deixar ele ser Senhor da nossa vida. Deixar ele ser mudar, transformar. Aceitar Jesus? É negar-se assim. Ser Senhor.
é falar assim, viva o Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ele nos liberta do pecado, Ele nos cura. Por que, irmãos? Porque Jesus fala em Isaías 53, diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele não fala algumas enfermidades, Ele fala todas as nossas enfermidades. Enfermidade de alma, saúde mental, ela provém também da libertação que Cristo fez. Hoje a igreja era para estar cheia de pessoas saudáveis. Mas Deus permitiu ter o junho para que nós pudéssemos entender o que Ele é joio e não nos corrompermos, continuarmos sendo trigo. Porque o joio, ele abafa. E se não tiver cuidado, ele mata. O joio parece trigo. O joio é igual ao trigo, mas ele não dá fruto. Ele destrói. E se deixar o joio, destrói até o trigo. Porque ele quer ser trigo. Como nós vemos aqui, tem aparência de religiosidade, mas negam-se o seu poder. Os iguais vão falar igual a você, mas na eficácia do poder de Deus, eles estão negando. Porque estão querendo tudo para ela e não para Deus. Quem está no meio do movimento pentecostal, mas não querem que Deus esteja no meio, no centro da sua vida. E o que acontece? Elas acabam se corrompendo. E aquele que foi expulso a primeira vez, volta. Entendeu o problema? Mais interessante é, eu vejo pessoas que expulsaram, eu vi isso muito acontecer, tá? Expulsaram uma vez, demônio saiu. Então voltava no outro culto de libertação, estava ela lá de novo, expulsaram de novo e saiu. Imagina como é que já estava a situação, quando eu contei cálculo matemático, lógico matemático aqui. Aí toda semana caía demoniado, eu falei, poxa, não é possível. Aí tem pastor que tenta dar jeitinho. Sabe por quê? A pessoa tem uma coisa lá na casa dela que está alegando. Irmãos, não. Se não aceitar Jesus de todo o seu coração, é Bíblia. Se não aceitar Jesus de todo o seu coração, tem demônio que entra não. Se aceitar, ele não entra, mas se não aceitar, ele vai entrar mesmo. Porque Jesus não está na casa. Porque quando aceita Cristo, ele faz a habitação, ele mora. E como que o inimigo vai entrar? Ele vai bater na porta, vai olhar. Opa, aí vai ver Jesus lá. Nessa casa eu não quero entrar não. Tchau, bati errado. Tem até uma figurinha, um negócio de um desenho que eu gosto, vou contar, vou tentar explicar para vocês entenderem. O cavaleiro é muito forte, né? Poderoso, a gente chama o desenho do Cavaleiro do Zodíaco. Aí vem o Jason, todo mundo conhece o Jason, né? Na sexta-feira 13, o filme que mata, de terror. Aí é sexta-feira 13. Aí o Jason sai para matar, vai matando. Aí quando ele chega na casa desse cavaleiro, ele bate na porta, aí ele pergunta, quem é? Aqui é o Jason. Aí ele vai abrir a porta, não abre e vê esse cavaleiro. Ele fala, perdão, senhor Ike. Aí sai fora, correndo com medo do cavaleiro do desenho, né? Aí, o que é a mesma coisa é isso? O diabo vai olhar, vai ver Jesus, perdão, senhor Jesus. Ele vai vir no lugar errado, e ó, sai todo de fininho, cheio de medo, igual cachorrinho com medo. Essa é a verdade. É um meme engraçado, mas se nós pararmos para observar, é assim que funciona. Quando a sua casa, Jesus faz morar, quando Jesus é Senhor da tua vida, o diabo bate em retirada, irmão. Ele fica, a Bíblia diz que ele fica como um leão em derredor, bramando como um leão, mas ele é um gatinho. Ele nem consegue entrar na tua casa, porque quem mora, quem habita é o Senhor. A Bíblia diz que
Porque verdadeiramente, quem o Filho libertar, verdadeiramente vós estão livres. O diabo tem usado de artimanha para enganar a muitos. Porque não há uma libertação. Aí, eu já vi diaconisa sendo demônio, expulsar o demônio dela, ela sair, daqui a pouco está servindo. Aí depois cai de novo. Por quê? Porque vive emprestando a sua língua para fazer fofoca. E Deus libertou? Não. Porque ela não quer. Ela quer viver no mundo de fofoca. Ela quer viver na intriga, na confusão. Ela não quer viver com Deus. Vai cair endemoniada todo mundo. Não é verdade? Vai cair. Porque não tem compromisso com Deus. Está brincando e Deus permite ser envergonhado. Quem está sendo envergonhado? E não liga. Eles não estão nem aí. Por isso que eu digo que tem muitas pessoas enfermas, a gente sabe por quê? Porque não pregam as verdadeiras escrituras, preferem ouvir o que lhe é saudável. E hoje os pregadores estão pregando o que é saudável, o que a igreja quer ouvir. Não pregam a verdade do reino. A igreja está enferma porque falta Jesus no meio da igreja. Essa é a verdade. Falta Jesus na vida, na direção da igreja. E se nós não colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, como Deus vai operar? Aí a culpa é do pastor? Às vezes sim. Dependendo da igreja é. Às vezes não. A culpa é da pessoa que não quer compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque vem pessoas que são mais egoístas. São pessoas egoístas, amantes de dinheiro. Se eu falar para você aqui, olha, começar a pregar aqui, olha, Deus vai abrir a porta, aí olha que eu vejo na tua conta caindo R$1.000 na tua conta, tem pessoa dando glória a Deus. Irmão, eu já vi pessoa dar testemunho e falar que é Deus. Olha, eu estava sem nenhum dinheiro, estava fazendo prova, fui pedir a Deus, até contando que deu dízimo, tá? Caiu, apareceu R$1.000 na minha conta do nada. Foi Deus, irmão, e a igreja, todo mundo glorificando. Sabe o que a Constituição brasileira fala? Se a pessoa pegar uma coisa que não é sua, mesmo que está errado, isso é roubo. Como é que Deus vai querer que você roube? Se caiu na tua conta, liga para o banco e pede para devolver, que não é teu. E tem pessoas aceitando falando que é livre. Hoje ninguém mais acha dinheiro na rua, né? Porque agora todo mundo usa Pix, né? Mas agora está uma mania de todo mundo, mandou, caiu um Pix errado na minha conta. Como é que caiu errado? Irmãos, tem lá no aplicativo, lá no Pix, você clica assim, devolver, porque não é teu. Só clicar em devolver e devolve. Mas não, foi Deus que me abençoou. Para de mentira. Isso é coisa do inferno. Não, você não está com Cristo, você está com o diabo. A palavra de Deus diz assim: ou você ama Deus ou você ama Mamon. Sabe quem é Mamon? Mamon era o Deus antigo do dinheiro, da avareza. Era o mesmo que Plutão, da riqueza. E quem amasse mais a riqueza, a esse Deus, não estava com Deus. Você ama um ou a outro. Ou ama Deus, ama Mamon. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que estão mais amantes das suas riquezas, da sua aparência, do que você vai ser, não está com Deus. Sabe o que eu quero ser? Sabe o que eu quero ser? Eu quero estar com meu ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Não, é verdade. Quero ser segundo o coração de Deus. Quero ser segundo o coração de Deus. E que a sua imagem e semelhança na nossa.
dessa forma, nós temos que aprender esse segundo coração, porque só vai subir quem tiver um coração quebrantado e contrito, um coração que ama Deus, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu pensamento. E qual o segundo mandamento? Amar seu próximo como a ti mesmo. Como posso ser igreja se eu não vivo isso? Porque existem muitas pessoas hoje sendo usadas pelo inferno para destruir. Porque hoje, nos fins dos tempos, essas pessoas vão se levantar com doenças psicológicas ou endemoniadas mesmo, ou com vontade própria, ser um instrumento do Satanás. Tem gente que gosta de botar tudo a culpa no diabo. Não, tudo é diabo não, é você mesmo. Ah, eu pequei, foi culpa do diabo. Não, foi você que quis ir. Pecado, irmão. Tem pessoa que só fala que pecado é adultério, fornicação, isso é pecado. Fofoca é pecado, inveja é pecado. Tudo é pecado. O pecado não é diferente para Deus, só existe um que existe uma diferença. É blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é condenação. Não tem perdão. Fora isso, tudo é igual. Tudo leva para o inferno. Não existe pecado que vai levar para o inferno, que não vai levar para o inferno. Todo pecado leva para o inferno. Todo pecado afasta-se de Deus. O problema é que hoje as pessoas estão mais buscando a si próprias do que o que é de Deus. E o inimigo está destruindo as igrejas. Está destruindo com uma facilidade gigantesca. Porque falta compromisso com a verdade. Estão igual um cara que vai surgir em breve. Ele está próximo para surgir. Esse cara se chama Anticristo. Tudo isso aqui, essas pessoas, são adeptas de Deus. Porque vão adorar eles. Tem que ter pessoas infiltradas, preparadas. O inimigo tem que destruir as igrejas, porque senão não vão ter fiéis. Abra comigo, lê comigo aqui, Apocalipse capítulo 13. E vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres haviam 10 coroas reais, e sobre as suas cabeças nomes blasfemos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como de um leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma cabeça da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado, e o mundo todo maravilhado seguiu a besta. E eles adoraram o dragão, porque dera a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias, palavras arrogantes, e lhe foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, e insultar o seu nome e a sua glória. E os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dado autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adoraram, com exceção daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto pela espada, morto a espada haverá de ser. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Eu vi outra besta subindo da terra, e ele
como um cordeiro, uma aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. Ela realiza grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, para mostrar-se aos homens. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta. Ele diz que façam uma imagem em honra à besta, que fora ferido pela espada, mas que voltou a viver. E foi-lhe permitido soprar a imagem da besta, que ela pudesse fazer o que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isto é, o nome da besta. O número do seu nome, aqui a sabedoria é necessária. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é o número de uma pessoa. O seu número é 666. Por que eu estou falando isso? Se nós pararmos para observar, as características dessas pessoas não estão diferentes da Cristo, do anticristo. Estão igualzinhos. Como ele vai conseguir reinar se as pessoas não estiverem preparadas para ele? Porque se alguém ficar e vai falar assim, mas esse é o anticristo, eu não vou servir ele não. As pessoas vão aceitar, ele vai fazer sinais cair do céu. Por isso está essa bagunça. Vão acreditar em tudo. As pessoas estão enfermas. As igrejas, os templos estão enfermos. Pessoas sendo usadas pelo Espírito do Anticristo para destruir os santos. Mas nós temos que perseverarmos em Cristo. Não importa a perseguição, porque vamos ser perseguidos sim, vamos ser caluniados sim, vamos ser ofendidos sim, vamos ser agredidos, vamos sim, mas nós temos que permanecer fiel, porque fiel foi o que nos prometeu. Ele foi fiel até o fim e fiel com morte de cruz. Ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos deu um novo mundo, uma nova história, uma nova vida para viver. Nós nele nascemos novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando aceitamos. Eu já ouvi pessoa falar, eu aceitei Jesus, mas eu não tenho sangue de barata não. Se me bater, eu viro dor na cara. Eu deixo o velho homem ressuscitar só morrendo. Eu vi gente falar isso. Eu falei assim, meu irmão, você nunca aceitou Jesus. Você finge que aceitou. Eu falei isso para você. Já vi pessoa falar assim, eu nasci assim, você assim, eu vou continuar assim. Eu não nasci assim. Eu nasci em Cristo. A minha vida passada caiu no mar de esquecimento. O que importa é a minha vida que eu nasci agora. Eu sou novinho. Eu ainda tenho muito que aprender. Porque eu nasci para Cristo. E é isso que importa. Nós temos que negar a natureza mundana. Nós temos que negar a nossa própria carne. Nós temos que negar a nossa própria vontade. Porque temos que amar a Deus acima de todas as coisas. A partir do momento que não fazemos isso, estamos no princípio daqueles que estão sendo preparados para ser instrumentos do Anticristo. Estão preparados para destruir a igreja. É por isso que a igreja está inflamada de doenças. É por isso que a igreja está sendo deteriorada e não há mais o poder de Deus. Irmãos, eu vou ser até, vou falar assim, pastor, agora você foi duro até demais. Muitas vezes é revelação do alto, tá?
escola dominical e nós estávamos falando sobre um assunto semelhante a esse. E o Espírito de Deus me revelou uma coisa na hora. Interessante. Tem pessoa, a pessoa está pedindo e Deus está falando não. A pessoa está pedindo e Deus está falando não. O diabo está ali só escutando. O diabo dá, a pessoa pensa que é Deus, Deus permite. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você afasta. Tem pessoas que estão afastadas de Deus dentro da casa de Deus. Tem pessoas afastadas de Deus dentro da casa de Deus, achando que estão com Deus. Lembra da parábola que eu falei? Estão achando que estão salvas, mas não estão, porque o coração está longe de Deus. Irmãos, como pode? Como pode querer julgar as outras pessoas? Como podem querer apontar? Quem julga é a Bíblia. Tem pessoas que se acham mais santas do que todo mundo. Eu vou dizer uma coisa: você vai para o inferno desse jeito. Porque quem é santo não precisa se demonstrar que é santo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aquele que está querendo ser mais santo que o outro não está seguindo a paz de Deus, então ele não vai ver Deus. Essa é a verdade. Tem que se santificar e seguir a paz uns com os outros. Tem que buscar a verdade, tem que ler Bíblia. Aquele que não conhece Cristo, que não lê Bíblia, ele não conhece Cristo, porque Cristo é a palavra, ele é o Logos vivo. Se não lê Bíblia, não conhece Cristo e não tem intimidade com ele não vai se revelar a você. Tem pessoas que falam assim: eu não preciso ler Bíblia, porque Deus fala comigo de face a face. É mentira do inferno, é o diabo que está se apresentando a você e você está achando que é Deus. A Bíblia diz que se for um anjo de luz, Satanás se transforma em anjo de luz, até para esconder, enganar a muitos. Aquele que diz que apareceu um anjo diante dele e trouxe um novo evangelho que não foi pregado por Cristo nem por seus apóstolos, considere-se anátema, quer dizer, maldito. Hoje tem pessoas falando que não precisam de Bíblia. É muito fácil, irmãos, pregar. Eu não sei mais pregar em temas que todo mundo prega. Eu não sei. Eu não consigo. Se eu tentar pregar em tema que todo mundo prega aqui, eu travo aqui em cima. Eu não consigo. Eu não consigo preparar um texto bíblico aqui, montar e pregar. Eu começo, a Espírito Deus começa a me montar. Hoje mesmo eu estava querendo montar um texto bonitinho. Aí comecei, eu olhei, fui lá, comecei a fazer as minhas consultas. Aí o Espírito Deus começou a me incomodar. Aí eu falei: já sei, não é para isso. Aí eu falei: então me ensina o que o Senhor quer. Eu fico à disposição, esperando Deus falar. O Espírito Deus começou a falar. Eu falei: isso, o resto eu te dou. Por que isso? Claro que eu estudei. Por isso o Espírito Santo de Deus vai me explicar. Eu estudei muito. Mas tem pessoa que acha que pode fazer igual do jeito que eu faço e não quer ler Bíblia. Achando que Deus vai dar, não vai dar não, irmão. Eu até assim mesmo eu tenho que estudar. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você está estudando Deus. Teologia. Estudando sobre Deus. Conhecendo. Como que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Complicado? Alguém pode me falar as horas aí? É complicado. Esse camarada que nós acabamos de ler, ele já está sobre a terra. Sempre tem um preparado para o poder de Satanás descer sobre ele. Ele já está sobre a terra esperando. No momento certo ele vai surgir. Sabe por quê? Paulo para ele só foi preparado.
eu vou te ser sincero, eu fico preso em 2 temas de estudos. E muitas pessoas, às vezes, não têm. Tem os tribulacionistas, que são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Tem pré-tribulacionista, que vai ser antes. As duas são muito próximas. São muito próximas umas das outras. E se você não tomar cuidado, você se perde. Sabia? Se perde. Se perde. Ainda tem uma galerinha que acredita que o arrebatamento vai ser no final. Eu creio que a igreja tem que passar uma certa perseguição. Porque tem que se perder. Mas eu creio que antes disso tudo a igreja vai subir. Mas vai ficar uns santos, que a Bíblia fala, esses 144 mil jovens que nunca tiveram nada com ninguém. Esses são santos que vão estar pregando o Evangelho para aqueles últimos que ainda vão aceitar. Eu já ouvi pessoas falaram para mim, pastor, um jovem chegou para mim, dirigia uma congregação da igreja que eu era, pastor, se eu não aceitar agora não tem problema não, eu aceito na grande tribulação. Eu falei assim, meu filho, se você não aceitar agora que está mole, eu falei para ele na linguagem dele, está mole na grande tribulação, você não vai aceitar mesmo, porque o negócio vai ficar terrível, você não tem noção. Tu acha que a tua vida é difícil? Acho, pastor. Multiplica ela vezes a 100ª casa. Aí tu vai entender o que é grande tribulação. Não vai aceitar. Foi engraçado isso, né? Quando falaram, acho que a missionária era uma estratégia nesse dia. Aí é cada uma que inventa, é cada uma latinha, vou te dizer mesmo. Tome cuidado com pregadores de YouTube, de internet. Tome cuidado com isso. Se você for ver, examine as escrituras. Tem muita gente falando muita besteira. Tem muitos falsos mestres. Cuidado com palavras que estão sendo colocadas sem contexto e pretexto, sem argumentos bíblicos verdadeiros, baseados na verdade bíblica. Cuidado, porque tem muita gente arrebatando, são lobos devoradores, arrebatando a igreja para destruir. Não estão nem aí com a sua alma. Querem mais, é o bolso cheio. Irmãos, aqui o que eu mais me preocupo é com a salvação de cada um. Se depender de mim, todo mundo vai subir. Daqui vai subir. Tem até aquela coisa do Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Aqui vai subir todo mundo se depender de mim. Todo mundo vai subir. Mas infelizmente não depende só de mim. Depende de você. Depende de você. E eu mais quero é a salvação de Deus. Então eu não consigo pregar e ensinar algo que vai ser contra da carochinha ou para te destruir, para acabar com a sua vida. Eu não vou. A minha pregação, minha não, o Senhor. O que o Senhor manda eu falar é palavra para salvação de vida, para transformação. Aqui essa igreja não vai ser uma igreja doente, vai ser uma igreja liberta, salva. Porque eu busco isso de Deus. Eu tenho pedido a Deus muita sabedoria nisso, eu tenho buscado muita vez. Eu quero ver uma igreja sã, curada. Quantos traumas as pessoas têm dentro da igreja? Irmãos, eu já sofri tanto dentro da igreja. Eu vou te ser sincero, eu sofri mais dentro da igreja do que fora da igreja. Na adolescência, na juventude, a gente não podia namorar. Já vinha um irmão daquela época, cuidado com o pecado, quando você já está pecando, você não estava fazendo nada, queria te achar santo, você não estava fazendo nada, já estava falando que você estava pecando. Quantas vezes eu fui perseguido por causa disso? Meu irmão, eu já fui atolado, eu vou falar, eu já fui atolado, porque eu tive raiz assim. Eu já fui aquele crente que julgava todo mundo. Eu já fui aquele crente que não podia a pessoa andar, olha, está no pecado. Já fui do reteté também. Eu fui. Mas graças a Deus, Deus me tirou isso. O mais difícil foi Deus tirar os maus costumes que foram implantados dentro de mim. Porque
Igreja para mim tinha que estar tudo certinho, tudo direitinho, não podia ter nada. Se não tivesse uma coisa, acabava tudo. O culto era para mim, o culto era para Deus, eu não entendia. Não era desse jeito. Se alguém falasse uma gracinha, fizesse uma cara feia, acabava o culto para mim. Não é assim. Quantas vezes o pastor me falou não para mim, já falou, fechava a cara para mim. E eu achava o pastor está errado. Olha, ele estava certo, errado também. Não é desse jeito. As pessoas estão confundindo o que é o reino de Deus. O reino de Deus é liberdade. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é paz, é santificação. O reino de Deus é bondade, é misericórdia. O reino de Deus é benignidade. O reino de Deus é domínio próprio. O reino de Deus, você controla a sua própria vida, você tem controle sobre o seu ego, sobre o seu querer, sobre a sua vontade. Aquele que não se controla a si próprio não faz parte do reino de Deus, porque quem provê isso é o Espírito Santo. O Espírito de Deus não faz morada. Aquela árvore que não dá fruto do Espírito não tem Deus. Arranca e lança fora. As pessoas falam, Jesus é só amor, Jesus é amor. Mas ele também era duro. Temos que saber tratar com tudo com igualdade. Temos que saber lidar. Eu falo muito assim, igreja, se entrar um homossexual dentro de uma igreja não sabe lidar com uma pessoa assim. O Evangelho, sim. A Bíblia já julgou isso. Eu não preciso julgar, eu tenho que ganhar para ela. Eu tenho que mostrar com a minha vida que ela pode ser transformada. Com o amor de Cristo que habita sobre mim, habita sobre a igreja, que ela pode ser transformada. Ela vai ser comovida. Não tem aquele ditado, se você juntar um monte de laranja podre no meio de uma laranja podre no meio de um monte de laranja boa fica ruim, mas o Cristo é diferente. Onde tem muita laranja boa, a laranja podre é transformada. Porque quem está na frente daquela laranja ali, das laranjas, é Cristo Jesus, e Ele transforma. Porque quem não quer, bate em retirada, não aguenta ficar na presença do Rei. Essa é a verdade. As igrejas precisam aprender a amar. As igrejas precisam aprender a entender. Ai, o irmão caiu. 20 mãos essa conta. Alguém foi lá? O que aconteceu? Pega no copo. Ai, não aguentei. Eu entendo. Pode acontecer comigo também. Mas o que eu posso fazer para te ajudar, para você voltar a caminhar? Levanta, caminhe, ande. Entenda que Jesus morreu por você, Ele te ama. Ele te ama, Ele te quer bem. Então levanta a tua cabeça, anda. Eu estou aqui para te ajudar. Mas não. Se o pastor falar duro, olha, não, cuidado. Tem gente também que tem esse jeito, o pastor fala, cuidado. Isso não é bom. A Bíblia diz assim, pastor, está me julgando. Tem gente assim que não aceita. Sabe por quê? Porque já estão querendo viver, mas não assumem. Tem muito dentro da igreja que não quer assumir a sua verdadeira vontade. Estão se escondendo dentro de um envelope de santidade, dentro de uma capa de santidade, de uma vida de religiosidade, mas na verdade é um gosto de pecado. Uma coisa que eu falo para a missionária Márcia, eu falo com razão. A maioria dessa galera do repeté não conhece Bíblia. Pergunta de Bíblia para ver se conhece. Não conhece. Esse pessoal dos mancos, de pula-pula, o pessoal que gosta de pregar, que só sabe pregar uma mesma coisa. Prega a mesma coisa, diferente, não sabe. Eu uma vez, eu era de uma igreja, aí foi o varão pregar, ele pregou uma vez,
foi pregar sobre Abraão, não esqueço o título. Ele foi pregar sobre Abraão quando foi sacrificar Isaac. Deus vai fazer com Isaac, a mesma pregação. Ele voltou depois, isso foi uma festividade dos jovens. Depois ele voltou, pregou na festividade dos varões, pregou a mesma mensagem. Depois ele voltou, pregou a mesma mensagem. Ele voltou 4 vezes e pregou a mesma mensagem na igreja. 4 vezes a mesma mensagem. Quando ele pregou a primeira vez, aí eu observei, quando ele pregou a segunda, eu falei, opa, a mesma coisa, não está errado. Aí eu comentei, e todo mundo, não, já está errado. Eu falei, não, eu era chato nessa época. Graças a Deus, Deus me libertou disso. E aí, depois ele voltou para pregar. Aí eu falei, você lembra que eu falei? Ih, Jeff, isso é a mesma mensagem. Eu vou começar a ser legal. Na 4ª vez ele voltou para pregar a mesma coisa. E pregou. Aí o pessoal olhava para mim. Caramba, gente, isso é um absurdo. Mas é a mesma coisa. Só pregam a mesma coisa, não há diferença. Sabe por que fica em frente a um espelho e sai dando? Não, não consigo nem ficar em frente ao espelho. A minha vida é tão corrida que eu estou ali fazendo as coisas, então os Deus falando comigo aí, sim, fala assim. Eu já preguei a mesma mensagem, abri o mesmo capítulo e preguei. Eu não consegui pregar a mesma coisa. Eu não consigo. A mesma palavra de Ele não consigo. Porque quem fala é o Espírito Santo. Hoje em dia, a maioria é uma mensagem preparada para tratar o teu ego. Mensagens tendenciosas para poder falar assim, para você falar, nossa, Deus está falando, Deus está pregando. Não, irmãos, não existe aquela mensagem que exorta, que corrige, que transforma, que liberta, que cura, que salva. As nossas mensagens têm que ser essas. Eu vou ser mais rígido nesse ponto. Nós temos que ser a mensagem de Deus entre nós. Nós somos as boas novas de Cristo. Os anjos queriam pregar, mas Deus deu essa ordem para a gente. Nós somos pregadores das boas novas. As boas novas têm que estar nas nossas vidas. Como podemos passar boas novas se não vivemos as boas novas? Aí agora, muita igreja está naquela maneira, tentando se imitar a igreja dos Estados Unidos. Agora até esse andaço, né, gente? Estão tudo querendo imitar a igreja dos Estados Unidos, mas não vão conseguir. Sabe por que não vai conseguir? Primeiro, porque aquilo tinha um propósito. Sabe qual foi o primeiro propósito? Foi forçado. Não foi forçado. Engraçado que já teve igreja falando assim, a campanha, qual é o nome da campanha dele? Campanha do avivamento do Espírito Santo. Fizeram campanha, 3 dias de campanha do avivamento do Espírito Santo. Deus vai agir? Não vai. Não vai, me desculpe. Existe propósito. Sabe qual foi o primeiro propósito deles? Começaram com 3 pessoas se arrependendo, entregando a Deus pelos seus pecados. E arrependimento, não era remorso. E aí eles começaram a agradecer, a adorar a Deus. Aí o outro ouviu, sentiu a mesma coisa, o Espírito Santo Deus começou a levar. Ficando arrepiado. E aí as pessoas começaram a se encher, Deus começou a trabalhar. Mas todo mundo que chegava se arrependia. Teve muita gente que foi para olhar e não sentiu nada. Mas quem estava ali mesmo, na verdade, era uma igreja que não tinha um pregador de mão, não tinha um pastor de mão, não tinha nada disso. Só tinha pessoas que sabiam se arrepender. Enquanto nós não desvaziarmos de nós mesmos, nós não sabemos. Tem pessoas, às vezes eu tinha um pastor que falava muito isso, e ele vai lembrar. Ele falava assim, irmão, se tu não quer Deus, tu está perdendo o seu tempo aqui, pode ir embora para tua casa. Ele falava assim, pode ir embora, tu está perdendo o seu tempo. Não estava errado não, irmão. Eu gostava disso dele. Vai embora, volta, para que tu
irmão é mais santo se não é, está querendo manipular as pessoas preocupadas com o seu próprio erro, falar de transformação de vida. Nunca muda, sempre a mesma coisa, sempre falando mal dos irmãos e fazendo fofoca. Não há transformação de vida. Até quando? Eu fui de umas igrejas, irmão, que era uma fofocada dentro da igreja. Era uma fofocada. Eu dirigi um trabalho de libertação. Engraçado, Raquel, essa é engraçada. Eu dirigi um trabalho de libertação que eu só ficava ouvindo o zum das fofocas. Aí eu falei assim, ninguém vai ter oportunidade hoje. Até vocês aprenderem a parar de fazer fofoca. A minha canção na minha. O quê? Você estava falando isso da irmã, isso. É isso, né? A própria vida. É isso, meu irmão. Se revoltaram comigo. Eu virei um demônio em pessoa. Eu falei que eles estavam vivendo fofoca, um falando mal do outro. Falei, irmão, para sentar aqui, tem que viver com a vida no altar. Vocês querem viver de libertação, mas querem ficar fazendo fofoca um do outro? Para com isso! Aí eu fui rude, porque eu falei a verdade. Mas sabe por quê? Porque não querem ouvir. Querem mais sentar numa mesa de libertação, querem mais fazer, aparecer, pular, saltear, do que pregar a verdade, do que viver a verdade. Está enganando-se a si próprio. Tem muita gente enganando a si próprio. Eu prefiro falar a verdade, você ficar com raiva de mim. Não é problema nenhum. Vou falar o que Deus mandou falar. E a verdade ser pregada para você, do que eu falar mentira, te enganar, falar, vai que está tudo certo. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso não. Jamais vou fazer isso. Eu quero a tua salvação. E é por isso que a gente prega baseado dentro da Bíblia. Hoje tem muita gente inflamada, doente, psicologicamente, doente por ação de Satanás, porque existe um espiritual também, tá? Não vou mentir não, existe um espiritual, mas porque deixa, não mexe. Inflamada por Satanás, destruídos, e que querem destruir outras pessoas. Como a Bíblia diz, fazem o mal, mas as suas vidas sempre estão no mesmo mal. Nunca crescem, nunca são transformados. Hoje nós precisamos aprender a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos ser a verdadeira igreja de Cristo. Só vamos para o céu. Só poderemos ir para o céu se formos a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Conhece na sua consciência. Peça a Deus para Deus trabalhar os teus traumas, as tuas dores. Confie em Deus para Ele te curar. Quem é Deus na tua vida? Tem até aquele louvor assim, ela fugiu muito, para a minha cabeça não estava assim. Vocês cantaram quase esses dias aí. Não estou conseguindo repetir, eu sou ruim para caramba de música. Acho que é limpa-me. Se esvaziar. Quando você se esvazia de você próprio, é Deus antes. Mas quando você está cheio de si,
renovar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero ver vocês contagiando isso. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam Deus na vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Aqueles que ninguém deram nada foi o que Jesus chamou. Jesus se sentava na mesa daqueles que eram publicanos. Jesus se sentava, parava com aqueles que ninguém dava nada. Hoje ninguém está dando nada por você. Não queira reconhecimento do homem, não. Porque sabe quem está olhando para você? É Jesus de Nazaré. Deixa ele te reconhecer, deixa ele cuidar, deixa ele trabalhar na sua vida. Agora, cuidado. Eu falo para a massa, aqui uma coisa que eu vou ensinar. Se chegar uma pessoa fazendo fofoca aqui, a igreja vai saber o que é. Irmão, para com isso. Porque uma pessoa que faz fofoca de uma outra pessoa para você, ele faz fofoca de você para outra pessoa. Uma pessoa que fala mal de uma pessoa para você, ele fala mal de você para outra pessoa. É certo. Eu já está comigo. Uma pessoa que julga outra pessoa falando para você, você vai te julgar também. E aqui nós não vamos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque o que queremos aqui é Jesus Cristo. Não precisamos disso. Deus vai usar, vai falar com o momento certo. Aqui Deus não envergonha ninguém. Deus não se deixa provar ninguém, Deus não envergonha ninguém. Deus fala no momento certo, na hora certa e da forma certa. Então aqui, eu creio que nós seremos uma igreja que Deus vai fazer grandes coisas. Não somos a igreja perfeita não, nunca vamos ser. Não somos melhores do que nenhuma outra igreja. Mas vamos procurar ter um propósito. Não sejamos iguais às outras igrejas estão estacionadas. Nós temos que fazer a diferença. E a diferença como? Com Cristo. Quer que Cristo trabalhe na sua vida, quer que Cristo faça umas coisas, não se preocupe. Quem vai cuidar da sua vida é Jesus. Mas queira Deus, queira fazer a diferença. Queira ser a diferença. Eu te convido hoje a ser a diferença. Não sejamos iguais a esses dos fins dos tempos, que são amantes de si mesmos, que amam mais o dinheiro, que só pensam em si próprio para destruir as igrejas. Não tem Deus, não está nisso. Quantas pessoas desobedientes a pais e mães, aqui eu vou ler de novo. Ó, além do mais, entenda isto: nos fins dos dias surgirão tempos de provações. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres do que de Deus, e ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. Afasta-se. É Bíblia. Não seja assim. Queira Deus de verdade com a sua vida. Queira Jesus de verdade com a sua vida. Que esse é o estudo, esse é o ensinamento dessa igreja. Nós temos o nome de coinonia, comunhão. Comunhão entre nós. Não podemos deixar isso acontecer. Não vamos julgar, não vamos maltratar. Nós vamos amá-los. Mas tem que haver comunhão. Tem que haver união. Tem que haver verdade. E se formos assim, não vai haver comunhão. Por que falta comunhão dentro das igrejas?
porque está muito dominada. O diabo já dividiu mundos. O reino dividido não se subsiste. Só que aqui não vai ser igreja de não. Aqui vai ser uma igreja unida em Cristo Jesus, porque é isso que nós temos que querer sermos unidos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Hoje foi estudo da palavra, então por isso é uma palavra mais direcionada a esta igreja. É direcionada à igreja de Cristo. Lógico. Por isso eu só te convido